Olá, bom, a gente volta no canal Vida em Treinamento, no nosso espaçozinho livre para levar o conhecimento de alguns temas, né? Então, quem quiser se inscrever já, aproveita, se inscreve, porque o canal tem 3 espaços. Um espaço a gente fala sobre profissões, qual é a sua, então a gente traz um profissional ou um estudante daquela profissão para contar sobre um pouco dos estudos, do que estuda, as oportunidades de trabalho, contar da vida também, às vezes, daquele profissional. A gente tem um espaço depois dos 40 anos, que a gente vai trazer temas interessantes para pessoas que já entraram na geração ENTA, que é depois dos 40. E ali a gente pode dar dicas, depoimentos, ideias e mais coisinhas para esse grupo. E aqui é o Espaço Livre, onde a gente fala de temas super variados. E gostou, clica aí para escutar, pode deixar seus comentários, suas perguntas. E hoje a gente recebe a Kati Negrini e ela vai falar sobre orientação de carreira. O que é, né? É um tema novo até, mas que a gente vê muito, a gente vê no LinkedIn, a gente vê nos recursos humanos, muita gente falando sobre orientação de carreira. Então, ela vai contar para a gente o que é, em que momento a gente busca, o que, que a gente vai buscar de um orientador de carreira. Bem-vindo, Kati, e vamos começar o nosso bate-papo. Opa, obrigada, Penélope, né? Uma honra estar aqui com você. Obrigada por abrir esse espaço, né, para a gente falar um pouquinho sobre o assunto, que é bem importante mesmo. Conta pra gente o que é a orientação de carreira. A orientação de carreira, ela é um processo, né, que tem a função de contribuir para a pessoa, para o orientando, vamos chamar assim, para mostrar uma visão de mundo para ele a princípio, né? A analisar o cenário atual do mercado de trabalho e o futuro. Além disso, ele tem aquela função também de ajudar no planejamento das ações que essa pessoa vai ter, na definição de metas, objetivos, né? Ele ajuda, ele orienta na questão da elaboração de estratégias, na elaboração e na definição na hora de definir uma carreira, porque é o ponto mais difícil para a pessoa, na questão não de definir, né? Definir se ela está numa transição, né? Porque daí ela fala, não quero mais ser, não quero mais fazer o que eu faço, eu quero mudar, né? E para onde eu vou, né? Então, é definir nessa situação, né? E também ele ajuda na questão como que eu posso dizer? No desenvolvimento do autoconhecimento dessa pessoa, porque o processo traz isso, né? E também na autoestima, porque ele depois que ele passa por todas o passo a passo, né? Ele acaba criando isso, porque ele vai descobrir as forças dele, os valores, né? Tudo isso ele faz um alinhamento, né? Da pessoa. Então, ele vai encontrar isso, a pessoa encontra essas coisas na orientação de carreira. E, Kátia, então a gente tem uma divisão. Quando a gente fala em carreira, a pessoa já pensou naquela carreira, ela já está estudando, ou está Ela já começou. terminando, A ou gente ela parte do já princípio, que ela, desculpa. que ela já está naquela carreira, né? Isso, ela já tem uma primeira escolha, ela já teve uma primeira escolha na vida, né? Ela se formou, graduou, inclusive, e às vezes até um pouquinho antes de se formar. Ela já começa a pensar numa orientação de carreira. Alguns, né? Algumas pessoas têm essa necessidade. Então, é diferente, né, para quem está ouvindo, é diferente daquele pré-universidade, pré-escolha do que vai fazer, pré-faculdade, pré-tecnólogo, quando a gente não sabe o que vai fazer, né? O jovem, o adolescente, ou quem, enfim, quem vai entrar num curso e fala, puxa, eu tenho que fazer uma faculdade, ou eu quero fazer uma faculdade, mas eu não sei que curso fazer. Não é o caso de orientação de carreira. Aí a gente vai para o vocacional, né? Para o lado vocacional que Isso. vai
levar a pessoa a escolher qual a universidade, qual a carreira que ela vai querer entrar. Aqui a gente está tratando já da carreira escolhida. E qual... Fala. Não, nessa fase vocacional que você citou, cai bem a parte do coach, né? O coach de carreira, o coach vocacional, ele atende bem essa faixa etária. Ah, tá certo. Ela traz isso porque, apesar de muitas pessoas criticarem o coach tem ferramentas próprias, muito sérias. O que se tem que escolher, talvez, é qual a linha que aquele coach aplica. Então, a gente tem coach motivacional, que são aqueles mais de palco, de alegria, de vamos que vamos, e tem o coach mais tranquilo, mais personalizado e que vai realmente fazer o papel de orientação, de treinamento, de busca. Eu aproveito esse espaço para deixar bem claro, porque eu também tenho formação de coach, mais de uma formação de coach, e nenhuma delas foi motivacional, foram todas elas muito calmas, muito tranquilas. E E é bom você ter tocado nesse assunto, porque a orientação de carreira, ela é um processo mais diretivo, né? Direcionar a pessoa. E o coaching é mais exploratório, né? De fazer exatamente. reflexões, né? Faz reflexões e é muito o conjunto entre o coach e o coachee, né? Então, o profissional e quem está sendo atendido. Bom, voltamos aqui à orientação de carreira. Então, em que momento você acha ideal para a pessoa procurar um orientador, uma orientadora de carreira? E quais são as primeiras dúvidas assim que vão chegando para a pessoa falar, poxa, um orientador pode me ajudar? Então, tipo, cairia bem um orientador agora, né? Então, normalmente, o jovem já adulto, né, o jovem adulto, que ele está terminando a sua universidade, a sua graduação, e ele começa a ficar inseguro na hora de procurar a primeira colocação, né? Como eu vou buscar uma ocupação, qual empresa que eu vou escolher, né? Por que eu vou escolher determinada empresa, né? E não assim apanhar a primeira oportunidade que aparecer, porque muitas vezes nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Isso. Então, dentro desse trabalho, vamos dar um exemplo aqui, assim, para ficar bem claro, não ter dúvida, né? Eu estou fazendo direito e dentro do direito a gente estuda muitos direitos, né? Então, aí vai Sim. chegar o momento que eu termino, aí eu não sei se eu vou para um escritório, se eu vou estudar para fazer um concurso público. É isso? Seria isso, sim. Porque tem gente que até antes um pouquinho, eu estava conversando até com uma universitária não, minto, ela já advoga até um certo tempo, mas ela é muito jovem, assim, Aham. né? Eu me comparo com ela, acho ela muito jovem, 27 anos, né? Então, assim, ela, por exemplo, como que eu posso dizer? Ela já é formada, ela fez alguns trabalhos de advocacia de forma autônoma, ok? Aham. Só que ela pensou toda a vida em fazer a faculdade para prestar um concurso, não Aham. é? E isso é um pouco difícil de conseguir e tal. Ainda não chegou no objetivo dela, né? Mas ela teve esse pensamento, né? Então isso às vezes acontece até antes, não só depois, mas também é uma opção, que você falou é verdade. Aí o Tem que essa faz o opção. orientador? O orientador vai ajudando a ela a achar esse objetivo dela. Exatamente, ele vai mostrar o cenário, por exemplo, como estão os concursos no país nesse momento, né? Estão abertos? Será que vale a pena? Porque veja bem, o papel do orientador, ele vê, ele até pode optar pelo concurso e falar para ele, de repente, você deve realmente seguir por aí, porque é de médio a longo prazo os resultados, né? Resultados mais, assim, como que eu posso dizer? Ele quer ver o andamento do processo mais lá adiante, né? No caso do coaching, só voltando um pouquinho, é de curto e médio prazo. O Sim. orientador, ele já
apanha a pessoa no momento e vê os objetivos, as metas dela, para dar um pouco mais para frente e a longo prazo na vida dela, entendeu? E quanto tempo dura esse processo, né? Do dia que ela procura você ou um orientador de carreira até concluir? Tem mais ou menos uma média? Normalmente você fica com um cliente nesse sentido em 2 meses e meio a 3, no máximo, entendeu? Tendo encontro uma vez por semana, mais ou menos. Uma vez por semana, de uma hora e meia, às vezes chega até 2. E tem o processo de pesquisa? Quem faz esse processo de pesquisa? O orientador ou o orientado? De Na pesquisa, por verdade, é exemplo, assim. de concurso, né? Como a gente usou esse exemplo. Quem vai pesquisar os concursos, quanto paga, qual é o mais difícil, enfim. Na verdade, eu diria assim, que o sucesso de qualquer trabalho, né, ele depende muito de quem está buscando a ajuda, né? Então, no caso do orientador, o orientador ele tem até uma atuação mais forte, né? Porque ele vai junto, mas a responsabilidade maior como que eu posso dizer? Ele vai dar os caminhos e o orientando, ele tem que ir fazendo, praticando. O que o orientador nesse sentido faz? Ele prepara a forma como ele vai pesquisar, digamos assim, né? Se É ele uma tiver que dica. fazer vamos supor, se ele tiver que entrevistar alguém que fez concurso, né? Quais as perguntas mais assim efetivas que ele deve fazer, né? Para ele se imaginar na situação, né? Não só o futuro concursando, digamos assim, como aquele que está em transição de carreira, vai querer mudar de carreira, ele vai querer ver uma outra posição, ele vai ter que conversar com essa pessoa dessa outra profissão no dia a dia dela, saber o que perguntar, né? Então, isso tudo, o orientador de carreira, ele tem o papel de instruir o orientando em como fazer, né? Para fazer direito, e a responsabilidade do orientando é fazer, porque ele vai ser cobrado para isso, entendeu? É para deixar claro que o orientando não vai chegar no orientador e vai pegar a fórmula a resposta pronta, né? É um Não. processo, é uma pesquisa e a conclusão final da situação é do orientando, né? Se ele quer ou não ir. Exatamente. Que acontece também de fazer todo o processo de pesquisa e chegar no final o orientando falar assim, não era o que eu quero. Quer dizer, eu pensei Então, que era uma coisa e não era. para evitar esse tipo de coisa, ou até para falar um pouquinho do passo a passo, né? A orientação de carreira, ela começa pelo autoconhecimento, né? Então, ela vai ter todas aquelas fases de você alinhar os valores da pessoa, as forças, né? Em que âncora de carreira essa pessoa está atrelada, ela vai descobrir se ela está para o social, se ela está, de repente, para a área de exatas, né? De algo mais, né? Ou então de contribuição, que também tem a ver com a área social. Ela vai ver as forças dela, e daí o que acontece? A gente tem que planejar e agir em cima desse planejamento. E tem as avaliações quinzenais, digamos assim, a cada 2, 3 sessões, para quê? É como se fosse uma correção de rumo. Se não está indo legal, né? Se você acha que não está fazendo sentido, vamos voltar para ir mais forte depois. Então a gente revê o processo, a gente começa a pesquisar onde a coisa está pegando, né? Para quê? Para chegar no final, não é que ele vai ter. Se ele já veio com direcionamento, que nem passar em concurso, isso é uma coisa. Agora, às vezes a pessoa está buscando novas oportunidades, quer dizer, ela não sabe se ela empreende ou se ela faz uma outra coisa, né? Mas continua numa empresa, enfim. Então, ela vai ter algumas possibilidades, né? A obrigação, de repente, do orientador é chegar com esse orientando no final e ele ter a clareza
para saber o que ele pode fazer dentro de tudo que é possível com as habilidades que ele tem, ou então que ele entende que ele precisa ir atrás para conseguir, e isso é algo que ele gosta, né? Então ele vai pegar e sim, ele vai assim, olha, eu vou tentar por aqui, e se não for, não der certo, eu vou para aquele rumo, porque também é possível, porque o processo em si, ele te dá uma autonomia. Não para você, o processo, ele não tem que fazer o orientando, né? Olhar o orientador como uma muleta, desculpa, né? Isso, mas é isso mesmo. Né? Ele tem que ter como que eu posso Liberdade dizer? de escolha, né? É uma liberdade de escolha, uma autonomia, mas ele já conhece. Ele mesmo já vai questionar, ele já vai saber. Isso não quer dizer que ele não possa ligar, vamos por terminar as sessões, né? O orientador, né, aquele que faz isso com amor, ele vai ter o prazer de atender como se fala? O O orientado, para falar assim, tá acontecendo isso, o que você acha? E a gente vai, né, mantendo um relacionamento, porque isso é bom, né? Isso vai ajudar até em outras pesquisas, de repente, outros trabalhos que o próprio orientador tem. Né? Isso é legal assim. Então, se eu tô perdida, né? Se assim, já tenho mais de 50 anos, já fiz o que eu tinha que fazer e já tô cansada do que eu tô fazendo e quero mudar. Só que a única coisa que eu sei é que eu quero mudar, né? Assim, mudar a vida que eu tô levando, mudar o estilo de carreira, o estilo de profissão, o estilo de trabalho, mudar aonde eu tô trabalhando, né? A Perfeito. forma tal. É um bom momento também para procurar um orientador de carreira. Sim, sim, porque nós temos o recorte de aposentadoria também, né? Temos além da transição de carreira, vamos supor, no caso de 50 anos, né, ainda, digamos assim, são pessoas que ainda até estão se aposentando muito jovens, né? Por isso que eu falo às vezes de uma transição de carreira, Do jeito né? que está hoje o NPS, não. Só funcionário público, porque funcionário, né, do privado vai trabalhar mais um pouco mais. Mas assim, o aposentado está muito jovem hoje em dia. Ah, sim, mesmo com 60 e poucos anos ainda é jovem. Sinceridade, né? E hoje, É verdade, é né? verdade. E tem outro enfoque, né? E depois da aposentadoria? Ele pode exatamente pegar tudo isso que, de repente, um universitário ou uma pessoa de transição de carreira, né? Está fazendo também com o orientador e fazer com o orientador, né? Tudo bem, eu tenho 60, eu tenho 65 anos, e agora? Né? Não acabou, ele tem só a experiência que ele tem, né? Ele pode usar isso, né? Que a gente fala na linguagem de administração ativo, né? Que a gente tenha, e usar isso para contribuir, para dar mais um sentido na vida da gente, ter um trabalho com propósito, né? Não, Isso é muito muitas pessoas gratificante. voltam a estudar, né? Sim, Quando está chegando perto da aposentadoria, vão fazer alguma coisa para ter mais seus 30 anos de vida sim, fazendo o que gosta, né? E normalmente a gente procura voltar e ter prazer naquilo que a gente vai fazer por mais uns 30 sim. anos, né? Porque é o que dá sentido na vida da gente, Isso. né? É esse quadro aqui, vou até botar lá depois dos 40 também, porque eu acho que a gente pode levar essa mensagem também para as pessoas depois dos 40, né? Que é a fase Perfeito. que já conseguiu a profissão, já trabalhou um pouco na sua carreira e vai aí entrando na geração 200, vai repensando, será que eu continuo? Será que eu pego algum gás, né? Um gás diferente para dar uma turbinada aí na motivação. E tá aí, olha, Sim, orientação de carreira não é também só para ser um profissional e trabalhar 12 horas por dia. A orientação de carreira, a orientadora também vai orientar para trabalhar, talvez, nas coisas mais leves, depois de uma aposentadoria, ou depois que os filhos vão embora, ou depois que não tem mais o que fazer, né? Não vê um pouco mais sentido. não, é verdade. Inclusive, a orientação ajuda até a pessoa também se organizar, né? Para as coisas pessoais também, para encaixar um novo tipo de trabalho, talvez não igual ao que ela fazia antes, mas poder conciliar uma qualidade de vida e com um trabalho que vai fazer com que ela se sinta útil,
né? Porque quando a gente se sente útil, isso pra gente é vida, né? Entendeu? E aqui a gente pode até falar também não só na carreira paga, na carreira remunerada, onde a gente vai ter uma remuneração, mas também a gente pode concluir que a gente quer um trabalho voluntário, que a gente quer um Também, trabalho social. exatamente. Pode Também sim, pode, né? perfeitamente. Pode, claro. Então, apesar do nome ter orientação de carreira, a gente pode ter uma orientação de carreira de vida, né? E partir para outro tipo de carreira. É verdade. Quem tem oportunidade, pode até conciliar, né, a carreira remunerada com uma carreira pessoal não remunerada, mas satisfatória tanto quanto. Exatamente. Eu tenho visto muitas pessoas no sentido de contribuir, né, com a pessoa, com o próximo, não no sentido só de doações, de algo financeiro, mas assim, de repente uma reunião, como a gente está fazendo, né, um bate-papo, Isso. uma coisa legal, e que isso transforma, né, muitas vezes as pessoas que estão, o outro que está precisando ter essa conversa, esse bate-papo, né, coisas que você de repente não sabia e você descobre de repente numa conversa assim. Então é bem bacana mesmo. É bem legal mesmo. É uma nova carreira, né? Orientação de carreira, coach vocacional e coach de modo geral. Esses Sim, orientadores é bem legal, é novo e vale a pena quem fazer uma consulta, pelo menos para quem tem dúvida do que é, quem quer provar, quem quer uma ajuda, né? Um encaminhamento, uma orientação, sim, vale a pena. E também orienta, Kátia, assim, eu fiz direito, depois tudo bem. Eu tenho aquele leque de direitos na minha frente. Só que certo. eu sei que fazer só a graduação não basta, é pouco, eu tenho que fazer uma especialização. E eu gosto de vários direitos, até alguns que eu nem tive, às vezes na faculdade a gente não tem, por ser um pedacinho novo daquela carreira. E também a Uhum. orientação de carreira vai auxiliar o orientado a fazer toda a pesquisa, a busca desse setor que às vezes é novo. Sim, vai fazer. Inclusive auxilia orienta que veja as grades curriculares, né? Para ver as matérias, para entender, para ser mais assertivo, Mais né? Não, assertivo. Uhum. porque é esse o objetivo, né? É levar clareza para que a pessoa saiba decidir, tenha confiança para decidir. Esse é o objetivo. Então, gente, esse daqui é bem legal mesmo. Quem quiser deixar alguma pergunta para a Kátia mais específica, né, que a gente não cobriu. E, Kátia, para a gente ir terminando, você tem alguma coisa para dizer para quem está ouvindo a gente assim que a gente não abordou? Eu tenho para dizer assim, que a pessoa, se ela tem dúvidas, né, se ela tem um sentimento muito forte que ela precisa fazer alguma coisa e não tem como descobrir isso sozinha, né, que ela busque essas informações, né. Tudo bem, existem nós profissionais, mas existem também muitos conteúdos, né. Tudo bem que a pessoa tem que saber triar, né, fazer uma triagem. Mas tem muitos conteúdos bons na internet, né, usando a internet de uma forma positiva, né, ela pode buscar, assistir alguns vídeos, alguns assuntos, né, e começar a perceber aquilo que ela gosta de fazer, nesse sentido, né, de que ela faça e ela gere um bem para o outro, digamos assim. Então, ela vai ver um sentido. Então, ela começar a ficar ligada nessas coisas, né? E saber que, assim, independente se a pessoa está num nível de universidade, ou então já está mais numa fase de transição de carreira, ou quer desenvolver carreira, ou então na aposentadoria, sabe? Tem que deixar claro aquilo que está sentindo, né? Se descobrir. E a hora que se descobre, daí você consegue tomar, porque quando a gente tem claro o que a gente é e o que a gente gostaria de fazer, né? O que a gente tem habilidade para fazer, você toma uma decisão mais com confiança, né? Então, esse é o recado para as pessoas buscarem sempre a clareza,
né, das suas dúvidas, não ficar com dúvida. E uma das formas de buscar a clareza é tendo um orientador ou um coach que vai Sim. ajudar, porque às vezes o caminho é mais rápido, né, para Assim, ajudar. eu falo isso também. Às vezes você pode conseguir sozinho, até nos conteúdos que eu falei, né? Enfim, seria isso. Mas é mais rápido, realmente. Você usa o seu tempo de uma forma mais inteligente, digamos Isso. assim, né? Porque você vai ter assertividade num prazo de tempo menor. Né? Então, realmente, você atinge o seu objetivo mais rapidamente, até para dali ter outros, né? E é uma pesquisa, as fases de pesquisa é uma pesquisa guiada, né? Então não é que a gente decide assim do nada, ah, deixa eu ver isso, ah, deixa eu ver aquilo, é uma coisa que Não, não. vai, né? O processo tem ferramentas, É tem isso. etapas, porque é baseado num método, né? Existe um método de trabalho, no meu caso, que eu aplico e mostro antes de qualquer, como se fala? Antes de qualquer contratação, né? Eu sempre, quando vou atender uma pessoa, por exemplo, eu sempre mostro para ela como serão as sessões, o que vai ter nessas sessões. Por quê? Porque é em cima de método. A gente, tudo bem, conversa, a gente sugere, mas tem uma linha, né? Uma linha de orientação, não é de qualquer jeito. Por isso que um orientador de carreira, ele pode orientar qualquer carreira. Então, não é assim que a gente, eu sou advogado, então vou procurar um orientador de carreira que fez direito ou que é advogado. Não, porque como é baseado por um método, aplica-se o método, então pode chegar à conclusão em qualquer carreira. Esse recado eu acho que é importante Sim, dizer, porque quem sim, vai procurar não precisa procurar um expert naquela carreira que ele está pensando, porque às vezes o expert sabe muito da carreira, mas ele não sabe explicar se aquele caminho é ideal para você, né? exatamente. Esse expert vai servir na fase de pesquisas, né? De Isso. repente, para saber sobre aquele assunto que ele está querendo saber. Vai ser mais uma ferramenta ali a ser usada em Isso, todo o processo. exatamente. Isso. Bom, Perfeito. muito bom. Mais alguma coisinha Não, que a só gente que... lembre, não, né? Não, acho que não. Que a gente lembre, não. Mas quem quiser, deixa as perguntas, a gente responde, manda para a Kátia responde. Vão ter os contatos dela também, mandar um e-mail para ela, uma pergunta no LinkedIn dela, nas redes Por sociais dela, favor. por e-mail, por onde quiser. Ela vai ter todo o prazer, tenho certeza, em responder e em Com tirar todas certeza. as dúvidas. E é interessante perguntar para saber um pouco mais do que a gente pode, do que a gente tem aí na mão hoje, né? Para a vida Sim. ser mais leve mesmo, né? Para ter um pouco mais de leveza, a gente poder chegar nos nossos objetivos com mais rapidez, mais leveza e mais certeza. E sem tanto sofrimento, né, Penélope? E sem tanto Porque você sofrimento. vê, porque você vê tantas pessoas com tantas dúvidas, né? E às vezes passam por situações, por experiências que não precisavam passar, né? E às Então, vezes até frustrantes, porque se não tivesse passado por aquela experiência da forma como passou, ela poderia viver aquela experiência de outra, né, com outro exatamente, resultado, né, com outro resultado. exatamente. Porque às vezes a gente vê algumas profissões, a gente aqui falando de carreira, a gente vê umas profissões, uns profissionais são tão bons, tão competentes, que às vezes a gente acha até que não tem capacidade de ser igual. E Mas eu vou dar acaba uma. nem dando o passo, né? É Nem dando verdade. aquele passo. Você sabe que é muito importante isso que você falou, Penélope. As pessoas. Mas esse é um conselho que eu posso dar. As Ok. pessoas não devem se basear no. Tudo bem, não é que a gente não gosta de ver, acompanhar o sucesso das pessoas, mas quando você for se comparar, se compara com você, como você era antes e como você está agora. Isso É a mesmo. melhor comparação, porque a gente é diferente, uma pessoa não é igual a outra, entendeu? Exatamente. E a gente pode ter o mesmo sucesso que aquela pessoa teve, de formas até diferentes, mas ter o mesmo sucesso Sim. que ela conseguiu, né?
Então é isso. Exatamente. Não parem pelo caminho, não se frustrem e vão atrás de mudanças de carreira, de caminhos também, ou seja, na transição de carreira, mudar de uma carreira para outra e fazer toda essa investigação, se eu estou mudando certo, né? Se é o que eu quero. Ascender também na própria carreira que está, mudar de nível, mudar de posição no trabalho, seja numa empresa, seja mesmo como autônomo, enfim, na carreira que está trilhando, se quer sair daquele estágio que está, uma orientação de carreira vem muito bem e vem em boa hora essa nova, É verdade. eu vou chamar de ferramenta, mas é um conjunto de ferramentas que tem um profissional capacitado que pode orientar muito bem a gente na nossa carreira e numa futura carreira que a gente queira escolher. E depois da aposentadoria também. É verdade. Nada de descansar, né? Nada de descanso, nada de descanso. Kate, muito obrigada pelo seu Eu que tempo de agradeço. estar aqui. Espero que tenha sido útil para quem está ouvindo. Esse é o canal Vida em Treinamento, no nosso espaço Tema Livre, que hoje a gente traz orientação de carreira com a Kate Negrini, que é orientadora de carreira. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima.